Estando completo o número regimental, declaro aberta a sessão da egrégia quinta turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 17 de abril de 2018. Cumprimento, em primeiro lugar, os colegas presentes, o ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados, as senhoras advogadas presentes, e também registro a presença, participando do programa da Justiça e Cidadania, atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, os alunos do 7º período do curso de Direito da Faculdade de Pitágoras de Divinópolis, acompanhados pela professora Manuela Corrade Carneiro Dantas Quadros. Agradecemos muito a presença e estimamos que seja prodigiosa a presença de todos aqui. Senhor presidente, gostaria de usar a palavra, se se permitir. Pois não, toda a palavra. Eu gostaria que fosse registrado em ata a minha moção do meu mais veemente repúdio pelo ato criminoso e de imperdoável vandalismo que foi praticado na Vara do Trabalho de Pará de Minas. Praticamente toda a sede da Justiça do Trabalho foi incendiada, sabe? Um prejuízo irremediável. Fazemos votos de que a Polícia Federal, com celeridade, apure quais são os responsáveis por esse ato criminoso, para que todos possam merecer a condigna punição. E, neste momento, também gostaria de expressar a minha solidariedade pessoal ao eminente juiz titular daquela vara, Dr. Weber Magalhães, dizendo que nós estamos atentos e solidários com o que aconteceu e ansiosos para que sejam apurados os fatos. Mas, se fosse possível, uma remessa de ofício ao Dr. Weber, pois não, da nossa solidariedade. nós vamos determinar. Senhor presidente, se fosse outra situação, apenas aderiria às palavras do desembargador Júlio Bernardo, mas a gravidade da situação, ela exige que se tome uma posição, que haja uma manifestação em relação ao que aconteceu, em relação ao ocorrido. Realmente me parece, né, nós não temos ainda as informações precisas, mas me parece que isso tudo é consequência de um quadro de impunidade, né, que existente no país, também de uma certa descrédito com as instituições, uma certa, vamos dizer assim, facilitação em termos de cometimento de delitos. Enfim, é todo um quadro negativo, um quadro que nós hoje visualizamos, não só agora com esse episódio na Justiça do Trabalho, mas em toda a sociedade, em todas as instituições, nós estamos vivendo um quadro realmente negativo para a cidadania, para a sociedade, para as instituições, para os poderes constituídos. Então, senhor presidente, eu quero aderir ao que disse o desembargador Júlio, no sentido do mais veemente repúdio. Também tive informação que houve uma pichação na Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Então, é um quadro assim, de total desrespeito às instituições, e isso merece assim, uma atitude muito firme e forte para evitar que outras situações, que isso vire uma escalada de ilícitos, de desrespeito. Mais uma vez eu digo, a instituições como a Justiça do Trabalho e outras mais, para que isso não se repita e que haja realmente por parte da polícia, que a polícia desvende realmente o que aconteceu, se foi alguma coisa envolvendo algum processo ou se foi em relação à própria Justiça do Trabalho, a instituição, ou seja, de uma forma ou de outra, injustificável o ato, de uma forma ou de outra, a punição tem que ocorrer. Então, é minha manifestação em absoluta adesão também ao que disse o desembargador Júlio Bernardo Carmo. Manuel. Doutor Manuel. Senhor presidente, eu endosso todas as palavras. Cheguei aqui sorrindo, tem alguns problemas pendentes particulares esses dias, inclusive saúde na família, mas a gente tem que rir. Como diz Gonzaguinha, cantar nunca foi só de alegria. Em tempo ruim também se dá bom dia. Mas sobre o que está acontecendo na Justiça do Trabalho, as instituições brasileiras, aproveito os alunos aqui, conclamo a todos a pensar, repensar a vida e o que está acontecendo. Na década de 70, me parece, Milovan Djila, um escritor lá dissidente comunista da Iugoslávia, escreveu um livro dele, citando uma outra pessoa que eu não lembro quem,
dizendo que o comunismo perdeu e o capitalismo não venceu. E é isso que eu estou sentindo. Nós estamos numa fase em que os efeitos da pregação do individualismo estão levando à falta de solidariedade e de fraternidade. Eu acho que qualquer sistema que a gente tentar manter pregando isso, a tendência é perecer. É o desrespeito à instituição, é o desrespeito ao semelhante. Não se pensa duas vezes para assassinar um aposentado para levar sempre R$100 dele, que a gente tem visto na imprensa. Então, é hora de repensar. Eu acredito muito nos estudantes, acredito muito na educação, porque é o excesso de valorizar o ter no lugar do ser e esse excesso de pregação da competitividade. Maturana, um biólogo chileno, que é linguista, um dos livros dele tem uma frase que me impressionou muito. Ele diz que competitividade é a negação do outro. Porque eu tenho que competir para quebrar e destruir o outro. E isso que nós estamos vivendo é isso. Estão colocando fogo em ônibus, fui contrariado em determinada instituição, vou lá tocar fogo naquilo, não se respeita a lei, não se respeita decisões judiciais. Decisão só tem duas formas de enfrentá-la. Ou recorre, se não tem mais recurso, ou se não recorreu, tem que cumprir. Não vejo outra forma. Por mais que eu não concorde com ela. Então, eu manifesto a solidariedade e conclamo a toda a repensar o que está acontecendo, porque o excesso de individualismo, a consequência é imprevisível. Essa semana mesmo eu peguei na estante, não li ainda. Um colega nosso que já faleceu há muitos anos, escreveu um livro fino, ele era juiz do trabalho e filósofo. Não sei se as pessoas lembram. O título do livro, Neoliberalismo e Barbárie. Sérgio Alberto de Souza. Não sei se todos vão, não, Léo. Eu peguei para reler esse livro, para ver o que está escrito lá. Que eu lembro que eu dei a lida na época, mas foi assim, muito rápido. Eu estava começando a carreira. Mas eu quero reler esse livro porque a barbárie que nós estamos vendo, o que tem a ver com esse discurso de excesso de individualismo e do ter no lugar do ser. Senhor presidente, pela ordem... Só um instantinho, doutor. Já lidou pela ordem. Nós estamos realmente vivendo tempos difíceis, muito de uma escalada de violência sem precedentes. Nós nunca passamos por isso. Nosso país nunca teve, na história do país, nunca houve isso. E não estou usando referência a um antigo mandatário que falava muito antes da história do país, né? Mas, realmente, nós estamos vivendo um período sem precedentes. A escalada de violência vai crescendo gradativamente. O desrespeito à instituição, às instituições, está cada vez mais flagrante. Nós vemos aí no Rio de Janeiro que o Exército teve que ir para lá para fazer uma intervenção na segurança, não resolveu absolutamente nada. O que antes se temia, que era as Forças Armadas intervirem, não está resolvendo nada. Teve o assassinato lá da vereadora Marielle, que também não se resolveu até hoje. Muito discurso. Ontem mesmo nós vimos um discurso inflamado, que estava sendo apurado, que a Polícia Federal está se empenhando, mas se empenhar só não resolve. E, além disso, tem mais uma outra coisa também. Eu acho que atacar o efeito não é o razoável. Como disse o desembargador Manuel, nós temos que atacar pela educação. O povo que não se educa, que não respeita, que não entende o que é educação em lato sensu e não no estrito sensu, para ter educação não precisa só saber ler e escrever, é preciso saber ter respeito às coisas da nossa terra, da nossa pátria, do nosso país, que a gente esquece tudo de noção de pátria e de país. Eu até hoje me arrepio e muitas vezes cantando o hino nacional, eu paro de cantar de emocionado que fico. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu amo a minha terra. Estou aqui por causa disso. Muitos de nós aqui, muitos colegas nossos, inclusive, falam em sair do país. Eu não vou sair do país. Vou criar meus filhos aqui, porque eu acredito ainda nesse povo, principalmente no povo. Agora, que realmente nós temos que tomar uma atitude, temos. E essa atitude tem que ser já, porque nós não aguentamos mais. Agora mesmo, esse incêndio lá na vara do trabalho lá do nosso colega Weber, que é meu colega de concurso, que poderia estar aqui no tribunal, não está, porque abriu mão da promoção dele, na época que poderia ter pedido, e nós vemos que a coisa está tomando um caminho que ninguém sabe qual é o precedente. Amanhã, depois, a gente pode estar aqui e ser atingido por uma bala ou um incêndio, uma coisa mais tenebrosa ainda, alguém chegar armado aqui para nos ameaçar. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época muito complicada.
Eu fui juiz em Aimorés, que é tida como uma cidade muito conturbada, porque é uma cidade de fronteira, e o povo me respeitava imensamente. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe disso, eu sou uma pessoa que ando na rua, que eu jogo futebol, ando de motocicleta, converso com os amigos na praça, não tenho nenhuma restrição. Mas, a partir de agora, estou começando a ficar com medo também, porque eu posso ser atingido, inclusive na coisa mais preciosa que eu tenho, que são os meus filhos, que estão lá em Varginha, que moram lá em Varginha, continuam morando lá, e que ficam desprotegidos quando eu estou aqui. Então, realmente, é uma situação que tem que ter uma parada, que tem que haver, conforme o desembargador Manuel falou, e ratificando, inclusive, as palavras do doutor Júlio e do doutor Renan também, que tem que ter um paradeiro. Não é mais possível, a sociedade tem que ir nas ruas, não é bater panela para tirar um presidente ou outro, porque tudo é farinha do mesmo saco. Infelizmente, a gente tem que concordar com isso. Mas, lamentavelmente, nós temos que bater panela para melhorar a nossa situação, que hoje são os juízes que são atacados, amanhã são os advogados no escritório, amanhã são as empresas e por aí vai. Então, nós temos que realmente dar um paradeiro. Eu só não concordo que é farinha do mesmo saco, porque meu guru foi guru do doutor Luiz Ronaldo, tenho certeza, do doutor Ivan de Sá. Ele dizia que isso não é nem farinha do mesmo saco, porque lá tem farinha de várias mandiocas. Isso é farinha da mesma mandioca. Pois é. É verdade. Mas é essa a minha manifestação de solidariedade também ao Weber, de aderir também à manifestação do desembargador Júlio. E, por favor, me desculpem a emoção, mas realmente eu fico transtornado com essa situação, sabe? Porque eu vejo que nós não estamos tendo saída, não. Se não tiver uma saída da sociedade, se a gente continuar confiando nos políticos que estão aí, nós vamos ter problemas muito graves. Mas, enfim, é essa a minha manifestação e deixar registrado que é para depois a gente poder cobrar de quem merece ser cobrado. O Ministério Público com a palavra. Senhor presidente, o Ministério Público adere à manifestação do excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo. Eu acho que o ato é gravíssimo, a gente já teve atos desse tipo, já teve até bomba em Contagem. Eu espero que seja um caso isolado, como foi anteriormente, e espero que a polícia brasileira, que só resolve 10% dos crimes, consiga resolver esse. Né? Pelo menos é a Polícia Federal que acho que tem um índice de resolução de crimes mais alto do que as polícias estaduais. Agora, eu vou no sentido oposto de Vossas Excelências, acho que tem uma crise institucional, tem uma crise democrática, mas acho que a gente tem que acreditar que a democracia vai vencer, nós vamos ter eleição esse ano, nós temos que participar, o ser humano é um animal político e nós temos que estar sempre interferindo na política, porque ela é que determina tudo na nossa vida, né? Inclusive o próprio funcionamento da Justiça do Trabalho e os direitos dos trabalhadores, né, que estão sendo caçados justamente por causa de decisões políticas, né? Então, eu só queria fazer essa manifestação mais no sentido de vamos ter alguma esperança de que ainda pode mudar, apesar do quadro gravíssimo, que eu concordo com Vossas Excelências, eu acho que nós podemos contribuir para a mudança, e é isso que o Ministério Público sempre tenta fazer. No mais, é aderir à manifestação e ao ofício que será encaminhado ao doutor Weber de solidariedade pelo ato criminoso contra a Vara de Pará de Minas. Não, doutor, com a palavra. Presidente, boa tarde. Em nome da advocacia, principalmente trabalhista, advocacia mineira, também gostaria de aderir à moção do doutor Júlio Bernardo. Quem conhece o doutor Weber já teve a oportunidade de atuar ali na Vara de Pará de Minas, sabe toda a dedicação daquele magistrado para com aquela região ali. Então, gostaria de constar aí, em nome da advocacia, nossa solidariedade também. Pois não, doutor, constará, viu? Presidente, é só porque eu não sei se seria o caso também, se Vossa Excelência achar por bem, os demais colegas, eu acho que além da manifestação de solidariedade com o ofício ao doutor Weber, também não sei se seria o caso a gente enviar um ofício também à própria administração em apoio às atitudes, às providências que estão sendo adotadas, né, em apoio, assim, vamos dizer assim, incondicional, né, no momento desse de crise. Muito bem lembrado. Excelente. Também determinaremos... De crise, não, de dificuldade, vamos dizer assim. Pois não. Então, também... a administração, essa solidariedade, o nosso apoio, né? Nosso apoio. Também iremos oficiar, doutor Luiz Ronaldo. Eu vou pedir agora à ilustre secretária que faça o pregão do processo. Nós vamos dar preferência a um processo físico que tem
somente uma sustentação escrita, e depois, então, nós passaremos ao PJE com as preferências regimentais. Tranquilo. O primeiro processo físico com inscrição para sustentação oral é o número 6 da pauta. É um agravo de petição 11.132/2014-005. Agravante é Maila Coura Félix de Oliveira e o agravado é Banco Santander Brasil S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Revisor, excelentíssimo desembargador Luiz Ronan Neves Cury. O terceiro votante é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral o advogado Eduardo Vicente Rabeiro Amorim, que está ausente. Pois não. Não vejo nenhuma anotação de divergência, então, portanto, eu considero o mesmo processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Perfeito. Os demais processos físicos também não consta nenhuma divergência, nem nenhuma anotação. Então, portanto, eu considero todos os processos físicos julgados por unanimidade, de acordo com os votos dos eminentes relatores. Perfeito. Muito bom. Terminados os processos físicos, passaremos ao processo judicial eletrônico com uma preferência regimental, sustentação oral à distância de Uberlândia. Está na sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Votam nesta sala os excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Luiz Ronan Neves Cury. O processo é o 16 da pauta, que é o 10.824/73/2015, é um RO. Recorrente André Luiz Gomide Portilho e Banco do Brasil S.A. é o recorrido. Está escrito para sustentação oral à distância, acho que mudou a advogada, é a advogada Viviane Martins Pereira pelo reclamante. Parece que mudou o advogado. Qual que é o da pauta? Com certeza. 16 da pauta. Doutor, o senhor está nos ouvindo? Doutor? Sim, eu estou ouvindo, perfeito. O seu nome, por gentileza, para constar. Emerson Bose Silva. O senhor é colega da doutora Viviane, é isso? Sou eu, estou em substituição. Pois não. Emerson, o senhor podia repetir, por favor? Bose e Silva. Pois não. Eu vou dar a palavra ao eminente desembargador relator para ler a conclusão do voto e orientar Vossa Excelência na sua sustentação oral. Após o que Vossa Excelência tem o tempo regimental para suas razões. Obrigado, Excelência. Desembargador Manuel Barbosa, com a palavra, por favor. Senhor presidente, eu conheço do recurso no mérito do provimento parcial para excluir da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e para declarar a natureza salarial do auxílio alimentação e condenar o réu a pagar ao autor as repercussões sobre aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, gratificações natalinas, adicional por tempo de serviço, abonos, gratificações, FGTS mais 40%, observada a prescrição acolhida em primeiro grau, tudo conforme a plural liquidação com juros e mora na forma da lei. Correção monetária. Pagamento das contribuições previdenciárias e incentivos sobre as parcelas de natureza salarial. Deverá ser comprovado os autos no prazo legal sob pena de execução. Descontos previdenciários e impostos de renda serão realizados observada a faixa de isenção prevista na legislação tributária e previdenciária. Invertido o ônus de sucumbência, condena o réu a pagar as custas processuais no importe de R$ 500, calculado sobre R$ 25.000, valor arbitrado à condenação. Pois não, doutor, com a palavra. Certo. Os demais desembargadores acompanham o relator? Aí, doutor, nós temos que colher os votos. Vossa Excelência aguarda o primeiro voto de divergência? Aguardo. Pois não. Doutor Júlio, como vota? Bom, relator. Doutor Luiz Ronan, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o relator e, aproveitando só que tem uma turma aí de estudantes, né? Pois não, Mas fica à talvez não vontade. tenha entendido. Tem um item sobre acúmulo de função que está sendo rejeitado, de contínuo e escriturário. O relator está rejeitando, eu estou de acordo. E outro ponto importante é a questão dos honorários advocatícios, porque a ação proposta antes da Lei 13.467, portanto, não tem aplicabilidade. Eu estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, doutor, pela presença e nossas recomendações aos advogados e
e advogadas de Uberlândia e os jurisdicionados também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Terminadas as preferências regimentais, passaremos à pauta normal, sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Luiz Ronan Neves Cury e Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O primeiro é o 14 da pauta, que é o 11.037-51-2016, é um RO. Os recorrente Luiz Fernando Xavier Teixeira de Carvalho e recorrido Casa de Saúde Xavier Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Mário Baracho Tibau pelo reclamante. Doutor Júlio, por favor, com a palavra para a leitura da conclusão do voto. É o 11.037. Excelência, a conclusão é a seguinte: eu conheço do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para retificar o erro material verificado quanto ao deferimento das férias sonegadas, esclarecendo que os períodos de 2013 2014 e 2014 2015 são devidos em dobro com o terço constitucional e de forma simples e proporcional às férias 2015-2016 e mantém o valor da condenação. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos, boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Relator, primeiramente, não gostaria de tomar muito tempo de vossas excelências e eu fiz esse breve memorial bem sucinto, apenas pautando os documentos que instruíram o processo e que embasam o entendimento do reclamante. No caso, não houve reconhecimento do vínculo no período de 5 de 2011 a 31 de 7 de 2012. Porém, essa referida decisão merece ser reformada, tendo em vista que ela contraria o teor das provas documentais do processo. A prova de D 9918-AA3 é inequívoca do vínculo trabalhista exclusivo do reclamante com o reclamado no período de 11 de 5 de 2011 a 31 de 7 de 2012. Foi fornecida pelo INSS e possui fé pública. E também comprova que houve ausência de contribuições previdenciárias em nome do reclamante pelo reclamado após o período de 31 de 7 de 2012. Também gostaria de frisar aqui o documento de D AC 907-AB, que também constitui prova inequívoca da existência do vínculo trabalhista exclusivo entre reclamante e reclamado pelo período de 1 de 8 de 2012 a 30 de 6 de 2017. Foi fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, também possui fé pública. Prova a ausência também de contribuições previdenciárias em nome do reclamante pelo reclamado após a data de 31 de 7 de 2012. Com relação ao INSS do período de 1 de 8 de 2012 e ao período de 1 de 7 de 2017, este não foi concedido, tendo em vista que foi entendimento do juiz Acó de que havia incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar e condenar o recolhimento de contribuições previdenciárias a teor do entendimento da súmula vinculante número 53 do STF. Ocorre que é entendimento do reclamante que referida interpretação não foi correta, tendo em vista que houve integração de salário in natura a favor do reclamante e tal questão foi confessa pelo reclamado. Com relação à multa do artigo 467, o reclamante acredita que merece reforma, tendo em vista que houve a confissão no seu depoimento pessoal do reclamado, no ID 649-9059, de pagamento de salário in natura, na forma de aluguéis. Com relação ao reconhecimento da rescisão indireta a favor do reclamante, ele também acredita que deve ser reformada a referida sentença do doutor juiz Acó, tendo em vista que o autor era administrador da empresa, mas não possuía a plena autonomia para tomar as decisões da empresa nem movimentar os valores, conforme comprova pelo seu próprio depoimento pessoal, no mesmo ID constante da ata de audiência. Também é falta grave que enseja a conduta gravosa passível de reconhecimento da rescisão indireta o fato das sócias da reclamada
haverem feito movimentações, inclusive empréstimos bancários, em nome do reclamante, como comprovam os IDs CB 58785, 815E 171, 421C5DA, F3B FA 18. Lá do outro, também houve a difamação de fato do reclamante pelo reclamado, tanto em seu seio familiar como em suas relações interpessoais na cidade de Barbacena, tendo em vista que se tornou uma persona non grata. Houve preconceito pelo fato de que o reclamante começou uma relação amorosa com outra empregada do reclamado. E, nesse caso, houve o dano à honra e à dignidade do reclamante, não só dentro do escopo da sua relação de emprego com o reclamado, mas também em toda a cidade, sendo que não conseguiu outro emprego e se viu forçado a mudar de cidade para conseguir novo emprego, conforme comprova pelo depoimento testemunhal, mesmo o ID superreferido da ata de audiência. Com relação a aviso prévio e multa de 40% sobre FGTS, mesmos motivos que acredita serem necessários à revisão do entendimento com relação à decisão indireta. Com relação a danos morais, de fato, houveram danos, como provam o depoimento pessoal do autor e também o enxerto da prova testemunhal. Obrigado, excelências. Pois não, doutor. Doutor Júlio, com a palavra. Excelência, o voto é muito longo, são 32 laudas. Eu apenas gostaria de deixar ressaltado que ele está sendo conhecido, porque regularmente interposto, com relação a quase todas as matérias discutidas no recurso, eu estou mantendo a decisão de origem, apenas acrescentando fundamentação convergente. É o que acontece com o item contribuições previdenciárias sonegadas em competência da Justiça do Trabalho, estou rejeitando. No tópico, no mérito, retificação do CTPS, a data da admissão e as parcelas consectárias, também mantendo a sentença. Da mesma forma, do título, extinção do pacto laboral, pedido de demissão e rescisão indireta, verbas decorrentes e multa do artigo 467 da CLT, mantida a sentença com fundamentação convergente. Da mesma forma, o salário in natura da reintegração. Somente nas férias em dobro e pagamento extemporâneo é que, como já adiantei, foi dado o provimento, que se impõe, porque realmente tinha que ser retificado o erro material verificado quanto ao deferimento das férias sonegadas. E, como eu já esclareci, os períodos de 13, 14, 14, 15 realmente são devidos em dobro, com o terço, e de forma simples e proporcional apenas o 15, 16. Quanto aos demais tópicos do recurso, salário 300, período sem registro, cálculo da parcela, honorários sucumbenciais, indenização por danos morais, eu estou mantendo a sentença de origem. E não estou conhecendo da pretensão recursal genérica estampada no recurso. O voto é esse, eu não vou proceder à leitura, porque é tudo convergente. Pois não, doutor. E ele é muito extenso. Pois não. Extenso, mas minucioso, como sempre. Obrigado. Doutor Luiz Ronan, com a palavra. Exatamente isso, né? Um alentado voto, 31 laudas, onde todas as questões são bem examinadas. Eu estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Eu sou o terceiro votante, também estou inteiramente de acordo. Não me convenci da existência de vínculo de emprego antes da anotação, até porque se trata de uma empresa familiar, do qual o reclamante, até certo ponto, era sócio, de fato. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto. Dessa forma, então, fica julgado o processo, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Antes de mais nada, reconhecendo também a existência da apresentação de memorial de razões finais pelo reclamante. Perfeito. O próximo é o 21 da pauta, é o 11.295.05/2017. É um recurso ordinário. Recorrente União Federal AGU e recorrida Clínica Veterinária Gutierrez. Está escrito para sustentação oral. O advogado Bernardo de Carvalho Veloso, pela Clínica Veterinária. E cancelou a sustentação. Advogado ausente. Também não vejo nenhuma Quem é que é o anotação. relator desse?
Cancelou. Não é necessidade. Não, quem é o relator? É Vossa Excelência. Eu também na sala sou eu? de Vossa Excelência. Tá. Eu não É vejo da União nenhuma Federal. anotação nem registro de divergência, então, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. O próximo, por favor. Próximo é o número 4 da pauta, 10.199, 43/2017. Recorrente é Sandro Pompeu de Souza e recorrido Furnas Centrais Elétricas S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Maria Cecília Belo, pelo reclamante. Boa tarde, doutora. Eu vou pedir ao desembargador Júlio Bernardo que nos conceda a bondade de ler a conclusão do voto. Perfeitamente, excelência. Conclusão. Eu conheço do recurso interposto pelo reclamante e das respectivas contrarrazões. No mérito, eu dou ao apelo provimento parcial para afastar a prescrição total declarada na origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para exame dos pedidos formulados na inicial, integralmente, como se entender de direito, ressalvando-se que o pedido de cunho declaratório, inscrito à letra A da inicial, não está sujeito à prescrição, mas apenas os efeitos pecuniários da pretensão, como postulado à letra B do rol final. Pois Excelência, não, doutora, com a palavra. Boa tarde. Boa Eu tarde. gostaria de saber somente se houve divergência. Pois não. Vamos saber agora. Doutor Luiz Ronan, por favor. Senhor presidente, dentro daquela ideia, né, de esclarecer um pouco o voto, aqui a rejeição é porque realmente não se trata de enquadramento, mas de diferenças salariais e, portanto, essa prescrição está sendo rejeitada porque, na origem, outro era o entendimento. E na letra A, que o relator bem esclarece, né, matéria, pedido, né, pretensão e o provimento é de cunho declaratório, então não sujeito à prescrição. Eu estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo, cumprimentando a nobre advogada que inicia a sua carreira agora na área trabalhista, né, doutor? Seria minha primeira sustentação, presidente. Pois é. Já prestou relevante serviço ao Tribunal de Justiça, é irmã de uma assistente minha, e irmã da eminente esposa do doutor Bozon, que é nosso colega. Então, a sua vinda aqui foi triunfante. Obrigada, a sua estreia presidente. foi boa. Pois é, então eu me abstenho de fazer a sustentação oral e agradeço a Vossa Excelência e aos demais desembargadores. Obrigada. Pois não. Passaremos agora ao processo número 29 da pauta. É um rito sumaríssimo. É o 11.709/79/2017. Recorrente é Marcos Roberto Martins Noronha e recorrido Jonathan Júnior de Souza Oliveira. Está escrito para sustentação oral o advogado Ranu César Cunha, pelo reclamado. Boa tarde, doutor. Doutor Júlio, por gentileza, com a palavra. Excelência, estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o, assim, do pagamento das custas processuais, rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. E, no mérito, eu estou dando provimento parcial ao recurso para fixar em 5% o percentual relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, mantendo, quanto ao mais, íntegra a douta sentença de primeiro grau, conforme permissivo legal do artigo 895, inciso 4º, parágrafo 1º da CLT. Doutor, por favor, com a palavra. Perdão. O voto, ele praticamente atende ao pleito do recorrido, mas dentro daquela questão da resposta que a gente precisa dar para certas coisas, né, principalmente o judiciário, essa causa ela envolve um empreiteiro que aliciou os dois funcionários, como foi reconhecido em sentença, para que entrassem com a causa contra o recorrido, né? Então, a gente chegou a demonstrar que, foi o que ele dizia, que ele ganhava 3.289, ele falou isso na própria inicial. Também a prova que a gente pegou de outro processo, prova emprestada, juntada,
ela dizia justamente isso, que o empreiteiro, inclusive, dizia que o recorrente tinha condição de comprar um lote, que emprestou dinheiro para ele comprar o lote. Então, dentro desse sentido também da resposta, a gente gostaria que o voto fosse no sentido de também condenar a litigância de má-fé, porque o judiciário não pode ser usado para esse tipo de coisa que os três, no caso, né, vieram para fazer. Nesse sentido, eu só queria ler, por último, aqui a sentença um pedacinho da sentença que está juntada aos autos que condenou o empreiteiro, que diz o seguinte: não bastasse o ajuizamento da presente ação com alegações absolutamente inverídicas, distorcidas da realidade, com alteração da verdade dos fatos, por via indireta, o reclamante ainda gerou com sua atitude que os empregados também ajuizassem a ação em face do reclamado. Então, eu queria apenas a revisão nesse sentido para a gente poder dar uma resposta também e desincentivar esse tipo de aventura jurídica que simplesmente faz por lotar os processos, tanto na primeira instância, tribunal e assim vai. Obrigado. Pois não, doutor. Doutor Júlio. Excelência, estou mantendo a sentença de primeira instância, naquilo que eu já falei, dando apenas o provimento que foi lido. Eu mantenho o voto da Tavena. Pois não, doutor Luiz Júnior. Acompanhe o relator. Também de acordo com o relator. Fica, então, julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Próximo processo é o 8 da pauta. É o 10.584-65-2017. Recorrentes: André Luiz Vidal Prado e Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, pelo reclamante. Doutor Júlio, mais uma vez com a palavra. Perfeitamente, excelência. Excelência, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes e das respectivas contrarrazões. Estou excetuando do conhecimento, apenas no apelo empresário, em arguição ex ofício, a questão da concessão de assistência judiciária gratuita ao autor por ausência de interesse. Um minutinho, por favor, que pulou aqui. Pulou tudo. Vou ter que voltar. Por ausência de interesse. Estou colhendo a preliminar suscitada pela reclamada e declara a incompetência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da matéria referente ao repasse de diferenças à FUNCEF, ficando, neste aspecto, extinto o processo em resolução de mérito. No mérito propriamente dito, eu dou provimento parcial ao recurso da empresa para excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios obrigacionais. Da mesma forma, estou imprimindo provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação o pagamento de parcelas vincendas da verba denominada quebra de caixa, enquanto perdurar o exercício da função caixa/tesoureiro, com inclusão em folha de pagamento a ser apurada conforme parâmetros estabelecidos na fundamentação supra, que é parte integrante do voto. E estou mantendo inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade. Pois não. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, igreja turma. Eu poderia aguardar eventual voto divergente, senhor presidente, para, se for o caso, manifestar? Pois não, doutor. Doutor Luiz Ronan, como vota? De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Não há necessidade. Pois não, doutor. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado. Boa tarde a todos. Nesta sala, ainda há uma inscrição feita aqui na sessão, número 3 da pauta. É o 10.023-61-2015. Recorrente é Vale S.A. E recorrido é o Alice Augusto da Costa Procópio. Está escrito para sustentação oral o advogado o Alisson Douglas Oliveira, pelo recorrido. Doutor Júlio, por favor, com a palavra. Só um minutinho. Pois não, doutor, à vontade. É o 3 da pauta. É o 3 da Vale, né? A conclusão é a seguinte. Vou confirmar. É o que está em tela, é Vale e o Wallace. É exato. Saiu da tela, só um minutinho.
Wallace, né? Ah, não, esse não tem aqui, porque ele é... É porque foi inscrição feita aqui, doutor. O que saiu da tela? Só um minutinho. Não, está aqui na tela. Obrigado, precisa não. Então, a conclusão é a seguinte. Desculpe aí, excelência. Vamos à conclusão. Estou conhecendo do recurso, interposto pela reclamada e, no mérito, respeitosamente, estou negando-lhe provimento, excelência. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da sagrada turma, eu vou aguardar eventual voto divergente, porque eu estou pelo recorrido, então o voto, até o momento, atende. Doutor Luiz Ronan. Presidente, estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, estou também inteiramente de acordo. Então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado. Então, boa tarde. Obrigado, senhor doutor. Boa tarde. Das sustentações orais desta sala, ficou apenas o 17, que o advogado está na sustentação oral no 8º andar. Então, passaremos à sala de 14 e 1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Luiz Ronan Neves Cury. O primeiro é o número 4 da pauta. Nessa sala votam ainda os excelentíssimos desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e Manuel Barbosa da Silva. O primeiro é o 4 da pauta, que é o 10.464-54-2017. É um RO. Recorrentes: Zenilton Cardoso Lima e Viação Paraense Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Regilson Rodrigues da Silva pela reclamada. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Luiz Ronan, por favor, com a palavra para a conclusão do voto. Aqui. Isso daí. Vou colocar esse 4 da pauta. 4 de sustentação oral? É o primeiro. Tá. Zenilton Cardoso? É. Perfeito. Não, já está identificado aqui, presidente. E ele também não apareceu aqui ainda, não. Está na sua tela, não? Pode ser que eu esteja na outra sala, né? Então, eu vou entrar na minha sala. 14.1. Tá, já entrei. Bom, aqui o recurso, os recorrentes são Zenilton Cardoso Lima e Viação Paraense Limitada. Corridos os mesmos. Eu conheço os recursos interpostos pelas partes, rejeito a preliminar de CC e defesa arguída pela reclamada e, no mérito, nego-lhes provimento. Com a palavra, doutor, por favor. Boa tarde a todos. Peço vênia para cumprimentar todos os presentes na pessoa do excelentíssimo presidente. Pois bem, excelências, que pese a proposta de caminhamento de voto, excelentíssimo relator, demais votantes, a questão que merece destaque em tribuna é, por demais, quanto ao cumprimento do ônus de prova ao reclamante. O processo em si trata-se de um cobrador, é uma matéria um tanto quanto comum, até de julgamentos aqui por essa turma, quanto à existência ou não de jornada fora daquela em controle de ponto, a questão da insalubridade. A proposta de excelentíssimo relator seria a manutenção da sentença, mas tudo bem. Então, no que diz respeito à jornada, o doutor juiz de piso, ele fundamentou a sua decisão com base na sua constatação e na sua impressão pessoal em relação às diversas demandas já julgadas nesse sentido, falando que trata-se de uma matéria costumeiramente já por ele apreciada e que, nesse aspecto, ele se convenceu, e aí, se baseando em uma fala do depoimento, de uma fala prestada pela testemunha do reclamante, quanto à existência de minutos residuais que seriam eles anteriores e posteriores à jornada. O que a reclamada chama a atenção em tribuna, excelências, é quanto a esse cumprimento do ônus de prova, porque, na realidade, a prova oral ela restou dividida em primeira instância. Nós tivemos única testemunha ouvida a rogo do reclamante, falando sobre a existência desses supostos minutos anteriores e posteriores à jornada, e temos uma testemunha ouvida a rogo da reclamada que, nesse sentido, demonstrou a inexistência. E aí, dentro dessa divisão de prova pela prova oral,
O que nós temos nesse processo, em que pese, e aí não se discute, obviamente, a frequência e constância desse tipo de ação, sobretudo na pessoa do excelentíssimo juízo de origem, mas o que se tem é demonstrar são condições peculiares desse processo que diferencia das ações habituais de empresas de ônibus, porque, nesse caso, trata-se de uma empresa que opera a estação. Não é uma empresa que opera com pontos nos seus PCs externos à rua. Nós temos empresas de ônibus, obviamente, que tem a sua peculiaridade de estação, que torna-se diferente ao fato. E, nesse aspecto, é uma empresa que opera uma linha de ônibus que tem paradas de embarque e desembarque com saídas na estação Barreiro. E, dentro disso, a prova oral nesse sentido, e aí uma prova que não foi afastada pelo reclamante, em qualquer que seja em suas impugnações, ou mesmo pela própria prova oral produzida, ela demonstra, a reclamada tomou o cuidado de trazer aos autos não somente o controle de jornada do empregado em si, mas ela trouxe também as fichas diárias do veículo. A importância disso, excelências, é demonstrar a situação peculiar desse processo, porque nessas fichas diárias do veículo há registro especificamente da saída de cada viagem na estação. E aí nós temos uma peculiaridade do processo que diferencia dos demais, que até então foi chamado como ponto comum pelo juízo de origem, que nós temos uma vasta documentação, controles diários ao longo desses 48 meses de contrato, com controle diário não somente da jornada do empregado, mas também do ônibus, demonstrando que quando o empregado encerrava a sua atividade na estação, se o ônibus se deslocava para a garagem, esse tempo de deslocamento também estava incluído no seu controle de jornada, tanto que o seu ponto só era fechado lá na garagem da empresa. Então, excelências, o que se quer chamar a atenção aqui em tribuna é a situação peculiar desse processo, pois trata-se de uma empresa cuja sua atuação é em estação e que, portanto, diferencia das estações das empresas de PC, onde há demonstração e uma vasta documentação probatória documental de que não foi afastada, onde demonstra a existência de registro não somente da jornada do empregado no seu controle de ponto, mas também das viagens exercidas naquele ônibus. E, nesse momento, a reclamada chama a atenção, a prova oral restou dividida e, nesse sentido, não há um cumprimento efetivo de ônus de prova pelo reclamante, enquanto a prova oral da reclamada ela é robusta. E, nesse sentido, excelências, chama-se atenção para que a testemunha ouvida a rogo da reclamada, ela delimita e demonstra não somente a lisura e a correta marcação do ponto em relação ao controle do empregado, mas ela demonstra que, naquele controle diário do veículo, há registro efetivo das paradas entre cada viagem. Volto a dizer, diferencia-se daquele ônibus rodoviário com PCs externos, porque nesse há ônibus parados em plataformas nas estações e com pontos definidos de cada embarque e desembarque. Então, nesse sentido, em razão da divisão de prova que ocorreu enquanto prova oral, chama a reclamada a atenção pela vasta prova documental existente nos autos e, portanto, não afastada, que demonstra a peculiaridade da sua atividade, que trata-se de uma empresa, repita-se, de estação, e aí estando registrado não somente a correta anotação de início de pós-jornada, mas também quanto ao exercício dos intervalos intra-jornadas. Em relação a outro ponto específico, uma multa que a reclamada foi aplicada por não ter cumprido com a efetividade da convenção coletiva com a liberação de troco, demonstra a reclamada o seguinte: a convenção coletiva é firme em dizer que a empresa de ônibus tem que deixar com o cobrador certa quantia para que esse valor fique com ele a fim de troco. O que a reclamada demonstrou e provou no processo, não somente pela prova documental assinada pelo reclamante, mas também a prova oral demonstra que houve na admissão do reclamante o valor para troco, e esse valor ficou com o reclamante ao longo de todo o contrato, como se um capital de giro fosse. E esse valor só foi devolvido pelo reclamante ao término do seu contrato. Então, cumprida a cláusula convencional nesse aspecto. Porque a cláusula não diz que o troco tem que ser diariamente fornecido, até porque a dinâmica do dia a dia não seria possível, porque o cobrador muitas vezes inicia a sua viagem lá na estação, como que seria o deslocamento dele todos os dias para a empresa para pegar esse valor de troco? Impossível. Então, nesse aspecto, excelências, chama-se a atenção que o que a convenção coletiva dita é fornecimento de troco para que o cobrador possa ter aquele valor de manuseio no dia a dia. E isso foi cumprido pela reclamada, porque ela entregou esse valor na sua admissão, esse valor ficou como capital de giro do reclamante ao longo de todo o trabalho e, ao final da sua rescisão, ele devolveu. Portanto, entende a reclamada com a devida vênia que foi cumprido, sim, foi cumprida a previsão da convenção coletiva e, nesse aspecto, pede a exclusão da multa a ela aplicada.
Então, excelências, em relação ao seu recurso próprio, a reclamada chama atenção nesse aspecto. Quanto ao recurso do reclamante, realmente espera-se pela manutenção da proposta de voto encaminhado quanto ao negativo de provimento, chamando a atenção em destaque para os demais votantes, dentro da proposta do excelentíssimo relator, fato específico quanto ao dano moral, que de fato não ocorreu, porque a prova robusta nos autos, sobretudo quanto à prova documental fotográfica demonstrando as instalações. Doutor, perdão, eu peço que o senhor conclua, que o seu tempo... É nesse aspecto, excelência, que, com a devida vênia pela extrapolação de tempo, roga-se seja negado provimento ao recurso do reclamante. Doutor Luiz Rona. São, assim, basicamente, dois os temas tratados. Em relação à questão do troco, iniciando pela último ponto mencionado da tribuna, há aqui uma informação por parte do preposto da reclamada, no seu depoimento pessoal, em que ele diz que, na admissão, é fornecido R$ 50 em troco para o cobrador, valor que vai girando dia a dia e é devolvido na dispensa. A convenção diz: as empresas fornecerão cláusula 58ª, troco. As empresas fornecerão diariamente dinheiro trocado aos cobradores para facilitar suas tarefas, no montante de R$ 45. Então, considerando o que disse o preposto, considerando o que está na convenção, que estabelece a disponibilização de troco diário para o autor, e a disponibilização só ocorreu por ocasião da admissão, eu aqui não tenho como deixar de negar provimento ao recurso da reclamada, que infringiu cláusula da convenção, portanto, se faz devida à multa normativa. Com relação à questão da jornada, do intervalo, período, minutos residuais, teve uma perícia, foi realizada uma perícia. Nessa perícia, ficou, então, informado que as jornadas foram superiores a 6 horas diárias e que o intervalo, que seria devido nessa hipótese, não foi concedido ao reclamante. Observando os cartões de ponto, o próprio laudo e as provas testemunhais, enfim, o conjunto probatório, fica evidenciado que a jornada era ultrapassada, ultrapassava as 6h40 diárias. Então, havia trabalho em regime de sobrejornada. Testemunha aqui de se vale o ilustre advogado da tribuna, testemunha rolada por ele, reclamado. Mas eu tenho aqui, em contrapartida, as informações prestadas pelo perito. Então, aqui nesse caso, também fico com essas informações e nego provimento ao recurso. São os dois temas mais, vamos dizer assim, que se chamou mais atenção da tribuna. Então, eu mantenho meu voto. Eu sou o segundo votante, não tenho nada a acrescentar ao voto do minucioso, do eminente desembargador Luiz Rona, doutor Manuel, como vota. Fica então julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, boa doutor. tarde. Boa tarde, prazer em ver. Próximo processo é o número 1 da pauta. Só que saiu do ar. Espera aí só. É o número 1 da pauta, que é o 10.174/43/2016. Recorrentes: Gilson Mota Cordeiro, Central TVA, Televisão de Assinatura, Radiodifusão Limitada, Rádio e Televisão Record S.A. E os recorridos são os mesmos, e Edminas S.A., Editora Gráfica Industrial de Minas Gerais, Editora Minas L, Del Rey, Radiodifusão Limitada, Rádio Bel Limitada e Flávio Jacques Carneiro. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Augusto Pinho de Souza, pela reclamada. Pois não, doutor Rona, a palavra. Senhor presidente, eu conheço os recursos, salvo em relação ao apelo da reclamada Central TVA, vez que deserto. No mérito, nego provimento ao apelo da reclamada Rádio e Televisão Record e dou provimento ao recurso do autor para condenar as reclamadas para pagarem a multa de 40% do FGTS, conforme se apurar em liquidação. Deverá ser colacionado aos autos o extrato da conta vinculada do reclamante na íntegra, a multa fundiária
integra a base de cálculo da penalidade prevista no artigo 466 da CLT, conforme a J29 desse regional. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, o doutor fala pela... Central TVA, Excelência. Pois não. Doutor Luiz Ronan, se eu pudesse precisar o motivo do não conhecimento, que eu tenho aqui na tela, o advogado para orientar o advogado. Claro. Obrigado. E aqui, o que acontece é que essa central TVA, representada por um advogado, né, que está na tribuna, ela não apresentou, eu estou verificando aqui, a guia de recolhimento das custas e do depósito de recursal. E ela invocou no apelo o item 3 da súmula 128, em razão das custas, do pagamento das custas e depósito recursal realizado pela reclamada Rádio e Televisão Record. Só que aqui nesse caso, e aí é o fundamento, que a Televisão Record, condenada solidariamente com as demais reclamadas, salvo em relação ao réu Flávio Jacques Carneiro, que foi condenado de forma subsidiária, ela busca no seu apelo à Rádio e Televisão Record a exclusão de sua responsabilidade em relação às parcelas pelas quais ela foi condenada, ou, no mínimo, a limitação temporal de sua responsabilidade em razão de sua retirada da sociedade. Então, senhor presidente, me parece que, na hipótese de um provimento, essa empresa não seria responsável pela quitação de quaisquer verbas ao reclamante e a ela seria restituído o valor das custas, né, os valores a título de custa e recolhidos a título de depósito recursal. E ela... O principal pedido dela é exatamente a sua exclusão da lide, ainda que permaneça a responsabilidade dos demais reclamados. Então, me parece também que, nesse caso, considerando o pleito principal e o próprio objeto do recurso, a recorrente central TVA, ela não pode se aproveitar desses recolhimentos realizados pela outra recorrente. Então, é por esses fundamentos que eu estou declarando a deserção do recurso dessa reclamada TVA, Central TVA. Esse é o meu voto. Pois não, doutor. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de consultar os demais componentes da turma julgadores se eles vão manter essa deserção, porque, do contrário, eu não vou nem sustentar o mérito do recurso. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel? De acordo. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado, boa Obrigado, tarde. doutor. Boa tarde. O próximo é o 9 da pauta, 11.228, 86/2016. É um recurso ordinário. Recorrentes: Betânia Teixeira Mendes, Tempo Serviço Limitada, Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões S.A., Fidelity Processadores Serviços S.A. e Fidelity Serviços e Contact Center S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Moreira Rebelo Horta, pela reclamada Fidelity Serviço. Doutor Luiz Ronan, por favor, com a palavra. Eu conheço, senhor presidente, os recursos ordinários interpostos pelas partes, com exceção dos itens diferenças salariais decorrentes da equiparação, correção monetária do recurso do primeiro, segundo e terceiro reclamados por ausência de interesse recursal, e no mérito do provimento parcial apelo da autora para condenar os reclamados ao pagamento de horas extras trabalhadas além da sexta diária ou da 30ª semanal, acrescidas do adicional de 50% ou adicional convencional, com os mesmos reflexos e demais parâmetros constantes da sentença e ao pagamento de uma multa normativa por instrumento coletivo descumprido, e do provimento parcial aos recursos dos reclamados para determinar que as horas extras prestadas aos sábados sejam acrescidas adicional de 50% e excluída a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Por gentileza, doutor. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: nesse processo, o juiz Acol considerou ilícita a terceirização sob o fundamento de que o banco terceirizou sua atividade fim. Qual seria? Vendas de produtos e serviços de cartão de crédito. Ocorre que, nobre turma, em momento algum no processo, restou comprovado que a reclamante exercia essa atividade de vendas de produtos e serviços de cartão.
tendo em vista que a própria testemunha indicada pela própria reclamante, ela comprovou que as atividades exercidas por ela seriam tão somente manutenções nos cartões de crédito relativos a estorno, reemissões de fatura e alteração de endereço. A testemunha ouvida pelo meu cliente, a Fidelity, ela confirma que essas atividades supracitadas pela reclamante tão somente restou uma divergência, tanto que a contestação de fatura não era feita pela reclamante, e sim em outro setor, e que o sistema utilizado pela reclamante era da quinta reclamada, a Fidelity. Então, dessa forma, não restando comprovado que a reclamante exercia as atividades de venda de produtos e serviços de cartão, não há o que se falar na nulidade do contrato de prestação de serviço, nem mesmo na aplicação da súmula 49 desse egrégio tribunal. Pois não, doutor. Doutor Luiz Ronan. Aqui, senhor presidente, não há nem controvérsia a respeito desse fato, e essa inexistência de controvérsia ela é mencionada pelo juiz conforme ata de audiência, as folhas 730 e 732. Ou seja, não há controvérsia em relação ao labor prestado pela reclamante. Ela atendia correntistas e não correntistas dos réus, operava cartões de crédito das bandeiras Visa, Master e Elo, administradas pelos tomadores da mão de obra. O juiz registrou essa incontrovérsia na ata da audiência. As atividades exercidas pela reclamante foram objeto de informação no depoimento da testemunha Ana Flávia Bertoldo. A testemunha Gustavo Gonzaga Pires também declarou que a depoente e a reclamante efetuavam manutenções de cartões de crédito Bradesco, pessoa jurídica, tais como alterações de endereço, cancelamento de cartões, bloqueio de cartões, emissão de segunda via de fatura. Então, aqui, senhor presidente, eu não tenho a menor dúvida em relação ao exercício de atividade fim por parte da autora, não só no atendimento às pessoas que possuíam cartões de crédito, mas também correntistas, enfim, toda aquela atividade que a gente sabe que é própria do serviço bancário. Então, aqui, matéria pacificada, súmulas 49 do nosso regional, não tem muito o que mais acrescentar, a não ser manter o voto já mencionado. Pois não, eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Prazer em revê-lo. Terminadas as sustentações orais nessa sala, voltaremos à sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Ficou faltando o processo 17, que é o 11.017 da pauta. 11.061-94-2017. Recorrente Maico Cupertino Simini e recorrido Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. Ceasa Minas. Está escrita para sustentação oral a advogada Bruna de Lara Couto Monteiro, pela reclamada. Boa tarde, doutor. Doutor Júlio, com a palavra. Excelência, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, respeitosamente, estou negando-lhe provimento. Pois não, doutor. Primeiramente, eu cumprimento a todos os desembargadores presentes, o representante do Ministério Público e demais colegas e servidores. Doutor, nós não estamos ouvindo. O microfone parece que está desligado. Boa tarde. Agora sim. Pois não. Boa tarde a todos presentes. Primeiramente, quero agradecer por ter invertido a pauta para eu poder sustentar na sessão da sexta vara, da sexta turma, e eu vou aguardar eventual voto divergente. Pois não. O segundo votante é o doutor Ronan. Estou de acordo, senhor presidente. Eu também estou inteiramente de acordo. Então, portanto, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Está julgado o processo de acordo com o voto do eminente desembargador. Relator por unanimidade. Eu que agradeço. Boa tarde. Doutor, boa tarde. Terminadas as sustentações nessa sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Votam nessa sala os excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Luiz Ronan Neves Coure. 16 da pauta já foi, na sustentação oral à distância. Passaremos agora ao 27 da pauta.
27 da pauta é o 11.231.34/2016. Guardando a abertura aqui. Recorrente Alcoa Alumínio S.A. e recorrido Edson Moreira dos Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Manuel Barbosa, por favor. Senhor presidente, direto à conclusão. Advogada doutora Ana Paula Mugler. Eu conheço do recurso no mérito, nego-lhe provimento. Pois não, doutora, com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes desta turma. A princípio, eu apenas reforço aqui a juntada posterior da guia recursal. Ela foi juntada tempestivamente com recurso. No entanto, ela estava um pouco desconfigurada e, diante disso, nós fizemos nova juntada, mas pode-se comprovar da data do pagamento que foi feito tempestivamente. Foi apenas nova juntada para evitar algum vício, né, de atrair aí um ônus de deserção aí para a empresa. Então, eu reforço esse ponto. Bom, diante da resignação recursal da empresa recorrida, o que eu chamo a atenção foram os pontos aqui colocados no recurso ordinário apresentado, notadamente a jurisprudência, inclusive alguns julgados desta casa mesmo, notadamente com relação ao adicional de periculosidade, em que houve condenação empresária, diante da questão dele ser, da sua eventualidade, como ficou demonstrado na sentença, né, as operações com energia elétrica que o reclamante, o recorrido, né, ele suportava, não extrapolavam 2 horas semanais, né, e diante disso, diante dessa eventualidade, não se pode aplicar o pagamento dele do adicional de salubridade integral, tal como foi feito na sentença, pois não tem um contato permanente com os agentes inflamáveis. O outro ponto é com relação à jornada de trabalho do recorrido, os minutos que antecedem e sucedem a jornada e também do intervalo. Também reforço aqui a jurisprudência que foi colacionada, notadamente de não se considerar como tempo de trabalho o período em que ele está trocando de uniforme, tomando banho ou mesmo se deslocando até o local onde é feita a prestação de serviços. E, no caso do intervalo, reforço o argumento colocado no recurso ordinário de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Diante disso, aguardo seja feita a costumeira justiça, nada obstante o voto do eminente relator. Pois não, doutora. Doutor Manuel, por favor. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto em relação à periculosidade, ponto de vista, né? Quanto tempo seria necessário, não existe uma regra clara sobre isso. Em relação a ministros residuais, estou aplicando o entendimento da súmula do nosso tribunal, embora naquele dia eu fiquei vencido na tese, mas submeto ao entendimento da maioria do Tribunal Pleno. Tem uma questão aqui de honorários também, sindicais, alegando que o reclamante ganhava mais do que 2 salários mínimos. Não vejo isso no processo. Ele ganhava enquanto estava empregado na empresa. A carteira de trabalho dele está com o contrato baixado pela empresa e não vi outra prova de renda dele. Então, pelo processo, ele está desempregado. Então, mantendo ainda a proposta de voto. Doutor Júlio. Doutor Ronan? Com o relator. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do desembargador. Relator. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Próximo é o 9 da pauta. É um RO 10.473/51/2016. Recorrente Tiago Luiz Alves Campos Barbosa e recorrido VP Flex Indústria Gráfica Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Rafael Andrade Pena, pelo reclamante. Ele está ausente. Não há registro de divergência nem de nenhuma anotação, portanto, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador, relator. Próximo é o 26 da pauta, que é um AP, é o 11.180/60/2017. Agravante Brasil Quirim Logística e Distribuição Limitada e agravado Samuel Henrique Braga de Jesus.
Está escrito para sustentação oral o advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho, pelo reclamante. Advogado ausente. Também não vejo nenhum registro de divergência, portanto, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Que estava no 8º, chegou? Próximo processo é o 11 da pauta, que é o 10.667-82-2016. Recorrentes: Josimar Antônio da Cruz, Via Mix Concreto Limitada. Recorridos os mesmos. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Antônio Racina Souto, pela reclamada, e Rodrigo Dourado Duarte, pelo recorrente Rosimar Antônio. Doutor Manuel, por favor, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos. No mérito, nego o provimento ao apelo do reclamante e dou provimento parcial ao da reclamada para excluir da condenação a integração dos valores quitados à folha pela limpeza de caminhão e por viagem realizada, com os respectivos reflexos. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Bueno, em primeiro lugar, fala o advogado do reclamante recorrente. Isso. Vossa Excelência. Primeiramente, com a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, pessoal no qual cumprimento os demais embargadores aqui presentes, representantes do Ministério Público, demais colegas, enfim. Primeiramente, eu vou pedir vênia para poder discordar da conclusão do voto proferido pelo relator, e eu vou explicar por quê. Primeiramente, doutor julgadores, o que deve ser chamado aqui à tona é a validade ou não dos cartões de ponto que foram acostados aos autos pela reclamada. Por que isso? Conforme Vossas Excelências podem bem observar do processo, parte dos cartões de ponto são eletrônicos e parte dos cartões de ponto são manuscritos. E o importante observar que essa alternância entre eletrônico e manuscritos diz respeito ao mesmo período. E vou mais longe. Existem cartões eletrônicos que dizem respeito a períodos e que constam também cartões manuscritos. Acontece o seguinte, que nesses cartões manuscritos, quanto a esses períodos, por várias vezes não tem apontamento da jornada praticada pelo obreiro, ao passo que no cartão eletrônico consta. E isso foi devidamente observado pelo ora recorrente quando a apresentação de impugnação, que eu peço vênia para poder mencionar. A título de amostragem, para elucidar melhor o que está sendo dito, cita-se as páginas 4 e 5 dos documentos de ID AD69A37, que supostamente se refere ao controle de ponto do recorrente do período de 21 de maio de 2013 a 20 de abril de 2013. Referidos cartões de ponto possuem vários dias sem sequer constar a marcação de jornada e não foram assinados por obreiro. Já na página 6 do documento de D, AD69A37, consta uma planilha que supostamente seria o controle de ponto do mesmo período, onde consta toda a jornada do recorrente, mas sequer possui a assinatura do obreiro. Então, resta claro que a reclamada adotava dois controles diversos de ponto quanto ao mesmo período, um eletrônico e um manuscrito, e que esse controle manuscrito e eletrônico, eles não são coincidentes. Haja vista a enorme lacuna de apontamento de jornada no manuscrito, e sem que o eletrônico não tem nenhuma lacuna. Inclusive, a própria juíza Col confirmou que as folgas constantes dos cartões de ponto, na verdade, não ocorriam, razão pela qual ela deu ao reclamante, que eu chamo a atenção mais uma vez, que as constantes da sentença, que as escassas folgas registradas no cartão de ponto não eram efetivamente usufruídas. Além disso, há a presença de adesivos colados nos cartões de ponto, que mostra a sua adulteração. Mais uma vez, eu peço vênia, porque o adesivo consta aqui mês referente a 2012, sendo que o reclamante começou a trabalhar na empresa em 2013. Por amostragem, conforme constou da impugnação, a página 4, documento de ID AD69A37, sem contar os diversos dias que sequer há registro de jornada, como se não bastasse a reclamada não juntou aos autos nenhum olerite, e sim demonstrativo de pagamento que foram impressos 7 meses depois que o reclamante ia sair da empresa.
Ora, esses demonstrativos de pagamento foram também impugnados pelo reclamante, pela hora recorrente, ele sequer os reconhece e não consta de sua assinatura. Ora, como que vai ser provado que as horas extras foram efetivamente pagas na sua completude, sem que não existe os horas olerites acostados pela reclamada? Como se não bastasse isso tudo, quando da audiência de instrução e julgamento, a única testemunha escutada a Rocco declinou qual que era a jornada praticada pelo reclamante. Vou chamar a atenção ao testemunho do senhor Robson. O que ele informou? Que o depoente trabalhava de 5h30 às 6 horas até 22 horas, de segunda a sexta-feira, e que o horário do reclamante era o mesmo, como de todos os motoristas que trabalhavam sábado de 6 às 16. E o próprio reclamante, em audiência de instrução, ele deixou bem claro que o cartão de ponto dele não espelhava a realidade. No que diz respeito ao intervalo entre a jornada, da mesma forma, vou pedir vênia para discordar. Porque na sentença de piso, constou que no demonstrativo de pagamento teria comprovante de pagamento de horas intervalares. Acontece que esse registro não fala se as horas intervalares é intra ou interjornada. Como saber se essa hora intervalar é intra ou interjornada? Impossível se saber. Não posso partir, portanto, da premissa que as horas intrajornadas foram devidamente pagas. E vou mais longe. A própria reclamada hora recorrida, quando da confecção de sua defesa, deixou claro que não controlava o horário intrajornada do recorrente, ao passo que ela falou na sua contestação. Quanto ao intervalo entre a jornada, não havia registro no controle eletrônico, porque o obreiro prestava serviços externos nas variadas obras em que trabalhava reclamado. Por essa razão, registrava apenas horário de entrada e de saída. Ora, se a própria reclamada deixa claro em defesa que não controlava o horário entre a jornada do recorrente, porque esse trabalho era externo, como há o pagamento das horas suprimidas nos demonstrativos financeiros se ela não fazia esse controle? Então, resta claro aqui dos julgadores que esse intervalo intra-jornada, ele não foi pago. Conforme confissão da reclamada de ausência de controle em sua defesa, seja pela prova oral, testemunhal produzida, que o senhor Robson fala que chama apenas 10, 15 de almoço, que é a única prova testemunhal, ou seja, pela inconsistência, pela lacuna do demonstrativo de pagamento, que consta tão somente horas intervalares. Não consta se é intra ou interjornada. Razão pela qual requer também o recorrente a reforma da sentença proferida nesses termos. Por fim, quanto ao salário extra-folha, que foi contemplado o recurso da hora recorrida da empresa nesse sentido, pede vênia o recorrente para poder discordar. Por quê? Porque restou claro, na audiência de instrução e julgamento realizada, que a única testemunha escutada a Rocco, ela deixou claro que fazia de 4 a 6 viagens por dia, inclusive reclamante, que os motoristas recebiam R$10 por viagem por fora, que às vezes pagavam em dinheiro, em cartão combustível ou em cartão alimentação, que às vezes esse valor não era pago corretamente, que a empresa pagava R$80 com gratificação por manter o caminhão limpo por fora, em dinheiro ou nos cartões. E nem que se ouse falar também de interesse ou qualquer coisa, qualquer impedimento que seja por parte da testemunha. Na audiência de instrução e julgamento, a recorrida não alegou qualquer contradição da testemunha. Não há qualquer contradição alegada, não foi comprovado nada. Tem que ser valorada a impressão do juízo primevo quando a realização da audiência de instrução e julgamento. Constata-se que da sentença proferida não há nenhum impedimento, não há nenhuma observação por parte do juiz Acó quanto a qualquer interesse que seja por parte da testemunha. E, por fim, dos outros julgadores, no que diz respeito
a juntada de documento por parte da empresa, alegando ser documento novo, quando a confecção de seu recurso ordinário, não pode, da mesma forma, asseverar, prosperar. Por quê? A ata de audiência juntada pela empresa ela foi mais de 7 meses antes do recurso ordinário. Mais 7 meses. Então, não há que se falar em documento novo. Inclusive, quando a audiência de instrução e julgamento já havia sido, a empresa tinha posto essa ata de audiência. Ela poderia ter constado essa ata ou apresentado até mesmo essa ata para o juiz Acó. Então, desta forma, pede vênia ou hora recorrente para poder discordar em termos da conclusão do eminente relator, pedindo, suplicando a reforma da sentença Acó para que seus anseios sejam atendidos. É só, obrigado. Pois não, doutor. Com a palavra reclamada recorrente. Fique à vontade, doutor. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, em nome dos demais aí, cumprimento Vossa Excelência. Prazer em revê-los. Prazer é nosso. Ao contrário do sustentado pela brilhante sustentação do nobre colega, se confissão aqui existe, é do reclamante. O reclamante declara em seu depoimento pessoal que marcava o cartão de ponto na entrada e na saída. E, ao contrário que sua testemunha, que sequer tinha isenção de prestar seu depoimento, disse que prestava jornada de trabalho, elaborava jornada extraordinária, o que comprova a falta de isenção do mesmo. Agora, o porquê que o reclamado não arguiu essa contradita no momento da audiência? Porque a testemunha não foi arrolada. Não sendo a testemunha arrolada, não tem conhecimento a empresa se ela prestou depoimento ou não antes, motivo pelo qual o documento sim é novo. É novo e comprova que houve troca de favores. O reclamante foi testemunha da testemunha que prestou depoimento no processo. Então, requer que não seja acolhido nenhuma dos depoimentos da testemunha e que se julgue procedente o recurso da reclamada e mantenha-se a decisão do eminente relator. Manuel Barbosa, para falar. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto. A questão do intervalo aqui, o reclamante, no intervalo estava fora da empresa, quem tinha que encontrar era ele. Não vi aqui nenhuma obrigatoriedade que ele não fizesse intervalo para retornar mais cedo, tanto que o ponto tem horários variáveis. A questão de ter ponto eletrônico e ponto manuscrito, se ele ficava fora da empresa alguns dias ou parte do período, obviamente teria que ser anotação manual. A própria CLT fala nisso, ficha de externo e poder do empregado. Com relação aos horários no ponto, tem horário aqui que vai por volta de 20, 21 horas. Então, a prova produzida não me convenceu quanto à diferença em relação a isso. Estou mantendo na íntegra a minha proposta de voto. Pois não. Doutor Júlio. Com relator. Doutor Luviana. Acompanhe o relator. Fica, então, julgado o processo. Obrigado, boa tarde. Na forma do voto do eminente desembargador relator. Próximo, por favor. Próximo é o 17 da pauta, 10.838-72-2017. Recorrentes: Fernando José de Abreu Rodrigues, Banco do Brasil, S.A. Está escrito para sustentação oral, advogado Humberto Marcial Fonseca, ausente. Não vejo nenhuma divergência anotada, então, portanto, eu considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Próximo é o 30 da pauta, que é o 11.303-37-2017. Recorrentes: Davidson Fagundes Gabriel e SCA Gerenciamento Projetos Limitado, e Marcelo Matos Correia Pereira Cansado. Está escrito para sustentação oral o advogado Bruno de Castro Maciel Ribeiro, pelo reclamante, recorrente. Manuel, por favor, para a conclusão do voto. Senhor presidente,
eu conheço do recurso, exceto quanto à matéria relacionada ao café da manhã, por falta de interesse recursal, em virtude de desistência apresentada pelo reclamante. E no mérito, nego-lhe provimento. Pois não, doutor, com a palavra. Esse é um caso em que, inicialmente, gostaria de agradecer pela palavra, né, e ao tribunal. Esse é um caso muito peculiar pela situação que ocorreu a audiência de instrução, no caso foi a audiência una, em que o reclamante foi até ouvido em audiência e a preposto da empresa também. Neste caso, houve uma situação em que o advogado da parte não pôde sequer manifestar durante a audiência e que não pôde apresentar suas provas. E naquilo que diz o artigo 818 da CLT, né, é a obrigação da parte comprovar que existe vínculo, que não, nesse caso não havia. Então, para que ocorresse a possibilidade de apresentação de prova, necessária era que tivesse sido escutado pelo menos as testemunhas da parte, mesmo porque os depoimentos são contraditórios aos próprios documentos juntados aos autos. Conforme foi colacionado, né, a inicial, houve conversas de WhatsApp demonstrando que os prepostos representantes da empresa, tá, eles se negavam a juntar, a fichar seus empregados, como foi de acordo com como foi trazido aos autos, pela seguinte fundamentação: nós não temos condições agora. Então, a gente tem uma situação muito ruim, porque a parte foi negada, né, a possibilidade de fazer sua prova, não teve suas testemunhas ouvidas. A própria colheita do depoimento do autor foi bastante confusa. O depoimento dos prepostos, tá, conforme se verifica na ata de audiência de instrução, o advogado da parte não teve o direito de fazer quase nenhuma pergunta ao preposto. Inclusive, foi constado os protestos em todas as perguntas feitas pelo advogado da parte. Então, assim, temos uma situação em que há uma clara cerceio de defesa, vedado, né, pelo artigo 5º da Constituição, seu inciso 55. E eu gostaria de trazer também o voto, tá, do ilustro desembargador Luiz Otávio Linhares, Renault, da primeira turma desse tribunal, que fala: embora a prova seja destinada ao julgador, só as partes que sofrem as consequências para a defesa de seus interesses, quando os fatos relevantes que alegam não são suficientemente demonstrados, por meio de provas que o ordenamento jurídico coloca à disposição delas. Por consequências ao juiz, não cabe restringir o direito à realização de provas úteis e legalmente previstas, ou seja, só as provas inúteis e ilegais não podem ser realizadas. Se a obrigação do autor é comprovar o vínculo, necessário era que ele tivesse a possibilidade de fazer as provas, como ele fez documentalmente em sua apresentação da sua inicial, e assim como faria em audiência de instrução. O depoimento do autor, com data vênia, ao entendimento do magistrado de primeira instância, não é crasso, tá, em demonstrar que havia, né, uma contratação do senhor Branco, que foi trazido, né, aos autos de maneira até extraordinária, ele sequer havia sido sustentado até então, que ele teria contratado o reclamante para prestar serviço para a empresa. Na verdade, a figura do Branco demonstra clara demonstração que aquele senhor, na verdade, representava um gerente da unidade. Ele podia não estar fechado, com certeza, mas a partir do momento que a parte não pode nem provar que o Branco também não estava fichado, que havia uma situação de contratação irregular, como é que o reclamante pode trazer, né, a sua tese, o seu pleito a esse tribunal? Não bastando, a parte fala do Branco, senhor Branco, sem trazer um contrato, nenhuma formalização de aquele contrato efetivamente não era trabalhista, mas sim pessoa física, ou seja lá, se fosse empresa, entre empresa e empresa, uma terceirização, no caso. Ninguém sabe. Então, esses questionamentos trazidos aos autos estão todos cerceados, porque o autor não teve o direito de produzir a prova. Se você não tem o direito de produzir a prova, é claro que a prova vai ser improcedente, porque o ônus recai sobre ele pelo artigo 818 CLT, 373 CPC. Então, o mínimo que se espera é que a preliminar trazida aos autos seja acolhida por esse tribunal, para que retorne os autos à primeira instância, para que a prova seja colhida. E após, sim, tenha o julgamento e tudo mais, e seja analisado o mérito da sua fundo. E não que seja perpetuado o cerceamento de defesa como vem ocorrendo. É o que esse procurador espera. E gostaria de também pedir a palavra, já encerrei meu voto, para registrar também minhas
minha revolta em relação ao que ocorreu em Pará de Minas, em relação ao incêndio. Sei que eu sou o último da pauta, então gostaria de também deixar registrado em nome dos advogados, como já ocorreu, o quão absurdo o repúdio, né, dessa entidade, que está, querendo ou não, aquele tribunal ser atacado dessa maneira é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. É assim que eu entendo, doutores. Pois não, doutor. Doutor Manuel Barbosa. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto em razão do depoimento do próprio reclamante. Eu reli até agora inicial aqui. Não há aqui indicação da pessoa que no depoimento ele disse que contatou ele. E eu entendo que nesses casos teria que vir na inicial quem for responsável pela contratação, igual ele disse no depoimento dele. E nesses casos é na hora de entrevistar o cliente, na hora de redigir a petição inicial, que tem que deixar claro isso. Eu mantenho a proposta de voto. Pois não. Doutor Júlio. Relator, doutor Vênia. Luiz Ronan. Senhor presidente, eu acho que do meu feitio ficar sustentando divergência, mas é porque aqui foi porque me incomodou pelo seguinte: o juiz indeferiu a prova, como dito pelo advogado da tribuna. O juiz indeferindo a prova, ele se baseou no depoimento do reclamante, como se fosse uma confissão. E em relação ao depoimento do reclamante, ele disse que, no caso, a pessoalidade não ficou comprovada, dizendo que o reclamante disse que estava subordinado a empreiteiro, esse tal de Branco, esse que tem nome de Branco. Quem lhe dirigia as ordens é quem cabia também remunerado. Só que no depoimento dele, ele diz que os pagamentos eram feitos ao reclamante pelo Branco, utilizando os valores depositados na conta dele, Branco, pela reclamada. E que a empresa passava as determinações para o seu encarregado e este passava ao Branco, que executava os serviços comandando diretamente o trabalho do reclamante. Se aqui não tivesse sido alegado, ou em torno dessa questão não tivesse aqui uma eventual empreitada, a ideia que eu teria é que o Branco é o chefe dele. Era o chefe dele numa empresa, mantido uma hierarquia, pagava ele e, ao mesmo tempo, dava as ordens, e recebendo da reclamada. Aqui, o que, na verdade, me fez apresentar essa divergência foi porque o juiz disse que não há pessoalidade, mas não deixou produzir prova. E, ao mesmo tempo, se baseou no depoimento do reclamante, que, para mim, dependendo da perspectiva, é um reconhecimento de que havia efetivamente uma situação em que ele era subordinado. Então, é por isso que eu estou sustentando, realmente esse caso me chamou a atenção por conta do cesseamento e por conta que, já que não há cesseamento, então, se formos interpretar o depoimento do reclamante, vamos chegar à conclusão que ele era empregado. Mas, com essas considerações, fico vencido. Dessa forma, então, fica julgado o processo. Por maioria, vencido o eminente desembargador Luiz Ronan, que dava provimento ao recurso do reclamante, negado, então, provimento ao recurso na forma do voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Boa tarde. Terminadas as sustentações orais, vamos permanecer nesta sala, né, doutor? Sim. Para já. Número 2 da pauta. Eu nem olhei essa divergência. Terminadas as sustentações, então agora só as divergências. Nessa sala mesmo, que Pois doutor mas não é um, não? Não começa do 1, não? número 1, mas número 1 não tem divergência, é só as divergências. Ah, tá, divergência. Desculpa. Só divergência. 2 da pauta. Relatoria do doutor Manuel, né? Doutor Luiz Ronan, divergência. Dano moral.